Bom, vamos lá, pessoal. Então, hoje a gente começa aí uma nova parte, né, do nosso estudo aí da matemática do segundo ano. A gente começa a estudar as matrizes, tá? Vamos fazer várias aulas aí sobre as matrizes, né? O que são as matrizes, né? Então, as matrizes, elas são as tabelas. Uma matriz nada mais é do que uma tabelinha, tá? De números, né, de informações organizadas em linhas e em colunas. Qual que é a importância, então, desse estudo de matrizes, né? Por que a gente usa uma parte aí da matemática do ensino médio, né, para estudar essas matrizes, né? Então, a gente percebe hoje em dia que a ideia de conseguir informações sobre as coisas, né, conseguir dados, está cada vez mais importante, cada vez mais valiosa, né? Então, os conjuntos de dados, né, que a gente consegue obter valem cada vez mais para as empresas, para as indústrias, né? Agora, se a gente tem informações, né, tem muita informação, muito dado, e esses dados não estão agrupados, não estão organizados, fica muito difícil da gente buscar essa informação depois, né? Imagina uma situação em que eu faço uma pesquisa, por exemplo, faço várias anotações ali de informações da pesquisa, mas elas não ficam organizadas. Se eu não usar uma forma de organização, quando eu tiver que buscar essas informações, vai ficar muito difícil, né? E a melhor forma que a gente encontra em matemática para fazer essa organização dos dados é em tabelas, né? Organizar em linhas e em colunas os números, né? E assim fica muito rápido, muito fácil de buscar. É assim que os computadores, por exemplo, fazem, né? Para organizar informações. Então, quando a gente vai buscar alguma informação no computador, é legal a gente saber que lá, né, os dados sempre vão estar agrupados ali em tabelas, né, que a gente chama de matrizes. Em matemática, para simplificar, a gente vai usar o termo matriz, né? Mas vamos lá, vamos ver como é que funciona isso daí então. Então, olha, eu estou pegando aqui o material, que é o material de vocês, tá? Isso aqui é o livro de vocês, que eu separei algumas partes aí para a gente conversar. Está bonitinho, está bem organizadinho, então a gente pode usar e vocês têm como consultar aí depois também, né? Então, esse é um primeiro exemplo que eu separei aqui de uma tabela. Dá uma olhada, essa tabela ela fala da venda de livros didáticos, né? No primeiro trimestre aqui, ó. Tá vendo? Se esses dados que aparecem na tabela aqui não tivessem agrupados aqui nessa tabela, né, tivessem só lançados aí numa folha de papel, por exemplo, ficaria complicado da gente pesquisar, por exemplo, de física, né, em março, por exemplo, quantas vendas aconteceram lá de livro de física em março. Então aqui ó, a gente olha física, março e já consegue saber rapidinho aí, né, a quantidade de livros vendidos. Se não tivesse organizado, se tivesse tudo desorganizado, seria muito mais difícil de fazer essa consulta, né? Então essa que é a ideia das tabelas, da gente conseguir buscar muito rápido, muito fácil aí as informações quando a gente precisa. Tá bom? Então essa primeira tabela era só para exemplificar isso daí. Uma coisa muito importante é que toda vez que a gente vai buscar uma informação na tabela, a gente sempre vai olhar que linha que essa informação está e que coluna que ela está. Né? Então, por exemplo, esse 25 mil aqui é um dado que está na segunda linha da tabela e na terceira coluna da tabela, tá? Considerando que a tabela é só essa parte branca aqui. Tudo bem? Isso daqui são dados aí explicando o que a gente vai encontrar na tabela e tal. Mas a tabela mesmo são essa partezinha branca aqui. Né? E por isso, né, é que a gente vai fazer no nosso estudo, para poder simplificar também o nosso estudo, a gente vai utilizar uma notação diferente aí para as tabelas, tá? A gente não vai fazer essas linhas de grade que aparecem aqui, não vão escrever aqui o que é, né, que a gente vai encontrar na coluna, o que vai encontrar na linha. Tudo isso daqui dessas tabelas mais elaboradas, a gente não vai se preocupar com isso para o estudo das matrizes. Então nós vamos pegar só as informações que estão aqui dentro da tabela, né, e vamos organizar essas informações. Ó, vou colocar lá 20 mil, né, 15 mil. Então vou colocar as informações aqui só para vocês perceberem. Ó,
16, né? 32, 18, 17. Podia ter pegado uns números menores, né? 45.000, 25.000 e 23, né? Então, assim, eu coloquei um zero a mais aqui. Zero a mais aqui. Bom, 23.000. Então, assim, a gente vai colocar as informações, não vamos colocar linha de grade, nada, e para poder fechar esses números aqui, né? Nós vamos colocar um parêntese assim, ó, tá vendo? Ou vamos usar um colchete. Essas duas notações são bastante comuns aí para matrizes, tá? Então, às vezes eu vou usar um parêntese assim para representar a matriz, às vezes eu vou usar um colchete assim. Tudo bem? Tem uma outra representação da barra dupla também, mas a gente usa mais esses dois casos aqui, essas duas notações, tá bom? Então, nos nossos exercícios vai aparecer informações nesse formatinho aqui. E quando aparecer desse jeito, é porque nós estamos falando, na verdade, de tabelas, né? De informações dentro de tabelas. Vamos lá, vamos dar uma olhada na próxima aqui. Então, a definição de matriz, né? Então, denomina-se matriz M por N. E o que seria esse M por N? Esse M vai ser o número de linhas que a matriz tem. E o N vai ser o número de colunas. Ele está definindo aqui, né? Está falando aqui, ó. Denomina-se matriz M por N, né? Uma tabela retangular formada de M vezes N números reais, expostos em M linhas e N colunas, né? Então vejam alguns exemplos, ó. Essa daqui é uma matrizinha que a gente pode dizer que é 2 por 2. Por que 2 por 2? Né? Porque ela tem duas linhas e tem duas colunas. Uma coisa muito importante do nosso estudo de matrizes, que vai se repetir nas próximas aulas também, a gente vai precisar muitas vezes olhar para a matriz, né, e escrever o tipo da matriz, que é isso aqui, né, o formatinho dela. E eu sempre vou contar primeiro as linhas, ó, que são as filas horizontais, e depois as colunas, as filas verticais, tá bom? Toda vez que eu olhar para a matriz, eu vou olhar primeiro para as linhas e depois para as colunas. Bom, isso é bem importante. Então, essa primeira matriz é uma matriz 2 por 2, a gente escreve assim, né? Essa matrizinha aqui, ela é 2 por 2. Já essa de baixo aqui, olha lá, ela tem duas linhas, mas ela tem 3 colunas, né? Então, ela é 2 por 3. E não, gente, não dá para confundir com 3 por 2, tá? É 2 por 3. Uma 3 por 2 teria 3 linhas e 2 colunas. Seria totalmente diferente dessa daqui. Bom, olha lá. Duas observações que eu coloquei também. Quando a matriz só tem linha, né? Só tem uma linha. Por exemplo, essa daqui, né? Uma linha só. Então, a gente pode chamar de matriz linha. Tudo bem? E quando a matriz só tiver uma coluna, tiver em pé assim, ó, os dados, né? Uma coluna só, a gente pode chamar de matriz coluna, tá? Então, talvez apareçam algumas matrizes nesse formatinho ou nesse aqui, e aí pode ser que a gente use essa forma de falar, né? Matriz linha, matriz coluna. Vamos lá. Representação genérica de uma matriz, isso aqui é bastante importante, tá? Esse exemplo que eu vou fazer aqui do lado é basicamente o exercício que vocês vão fazer nessa aula de hoje, tá? Eu já vou fazer, mas vamos dar uma olhadinha aqui. O que é representar uma matriz de forma genérica, né? A ideia é representar a partir, usando umas letrinhas aí que vão contar para a gente, na verdade, o endereço dos elementos aqui dentro da matriz. Porque a gente percebe que toda vez que a gente tem uma tabela, né, o fato desses números sempre estarem dizendo alguma coisa para a gente, né, como nós vimos lá na primeira tabela de livros, né, se eu quero saber lá em fevereiro quantos livros de física foram vendidos, quer dizer, cada número de uma tabela, ele tem um sentido de estar nesse lugar, né? Eu não posso trocar, ó, vamos voltar rapidinho lá. Olha lá, eu não posso trocar, por exemplo, esse 20.000 aqui com esse 18.000 de lugar, por exemplo, né? Porque eles dizem coisas diferentes, né? Enquanto que o 20.000 é a quantidade de livros de matemática de janeiro, o 18.000 é a quantidade de livros de física de fevereiro. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu não posso ficar trocando de lugar esses elementos. Então, eles têm
o lugar certo de serem colocados aqui na matriz, né? E esse lugar certo eu posso denominar, eu posso representar esses lugares dos números pelo seu endereço. Então veja aqui, ó, por exemplo, esse 20.000 é o número que está na primeira linha da matriz e na primeira coluna dela. Aqui a gente percebe melhor, né? Olha aqui, ó. Tá vendo esse 20.000? Ele está na primeira linha da matriz e na primeira coluna. Então, se eu chamar essa matriz, a gente vai fazer isso nos exercícios, né? Chamar essa matriz de matriz A, por exemplo, né? Essa daqui, né? Essa matriz aqui de matriz A. Então, esse primeiro elemento dela pode ser chamado de Azinho, tá vendo? A gente vai usar uma letra minúscula igual à letra maiúscula que eu usei para representar a matriz, tá vendo? E esse Azinho vai ser o elemento da matriz. Então, por exemplo, esse elemento aqui, ele é o elemento que está na primeira linha, na primeira coluna. Eu posso escrever, então, que ele é o elemento A11. Tá vendo? Esse aqui é o 20.000. O elemento A11, tá? Eu não leio A11, eu leio A11. É o elemento A da primeira linha e da primeira coluna. Sempre lembrando de pensar na linha primeiro e depois na coluna. Bom? Dessa mesma forma, poderia representar todos. Então, por exemplo, esse elemento aqui, né? Olha aqui, ó, o 23.000 aqui, esse número aqui. Quem é esse número aí? Bom, ele está na terceira linha e na terceira coluna, né? Esse aí é o elemento A33, é o 23.000, né? E esse, vamos pegar agora quem aqui? Vamos pegar esse daqui, ó. E o 45.000, né? Que elemento que ele é, esse elemento? Ó, ele está na primeira linha e ele está na terceira coluna. Então esse elemento é o Azinho aí, porque está dentro da matriz A, né? E é o A da primeira linha e da terceira coluna. É o A13. Esse é o 45.000. Bem, então, muito importante a gente perceber essa notação, tá? Se eu tivesse chamado essa matriz de B, então eu deveria estar usando um Bzinho aqui, tá? B11, B33, B13. Vamos voltar lá para a nossa... Né? Aqui, então, essa representação genérica seria assim, ó, representar a matriz, olha aqui embaixo, né? Com um Azinho dentro dela, tá vendo? Ó? Com o endereço de cada elemento. Né? E como é que a gente faz essa representação genérica de uma forma bem rápida? Né? Porque eu poderia pensar uma a uma, né? Poderia pegar aqui, por exemplo, essa matriz de cima, né? e escrever, essa daqui é a matriz A, por exemplo, né? Então, de uma forma genérica, né, poderia estar usando aí o elemento 3 seria o elemento Azinho, que está na primeira linha, na primeira coluna. O 2 seria o Azinho, o elemento da matriz A, que está na primeira linha, na segunda coluna. Esse 5 está na primeira linha, terceira coluna. Só que dá muito trabalho, né? A gente fazer um por um. Dá um pouco de trabalho, né? A gente fazer aí todos os endereços, aqui escrever todos. Então, por exemplo, aqui embaixo esse menos 5 é o Azinho, né, o elemento da matriz A, que está na segunda linha e na primeira coluna. Esse de baixo aqui, o 6, aqui, ó, ele está na terceira linha e na primeira coluna. Dá um pouco de trabalho. Então, o que a gente pode fazer para ficar mais rápido? Pode escrever tudo de uma vez. Escrever assim, ó, todo mundo que está aqui nessa primeira linha, ele tem primeiro o numerinho aqui 1, né? É tudo 1. A segunda linha é tudo 2, ó. 2, 2 e 2. E a terceira linha, tudo 3. Porque o primeiro numerinho está mostrando a linha, né? E de coluna agora, essa aqui é a primeira coluna, o segundo numerinho deve ser tudo 1, né? Primeira coluna, essa aqui é a segunda coluna, deve ser tudo 2. Aqui a terceira, deve ser tudo 3. E aqui é a quarta, deve ser tudo 4. Então, quando a gente pensa assim, acho que fica um pouco mais fácil de preencher, né, esses endereços aqui. Então, a gente vai precisar usar essa forma de preencher aí. Então, talvez vocês
prefiram fazer dessa forma. Mas vamos lá. Vamos para o nosso exemplo aqui. O exemplo que eu estou deixando, ele é de uma coisa que a gente chama de lei de formação da matriz. O que é a lei de formação? Vai ser uma regrinha, ó, essa regrinha aqui do exemplo, tá vendo? Vai ser uma regrinha que vai ser inventada em cada exercício para falar sobre os elementos de uma matriz. Então, por exemplo, esses elementos aqui da matriz, eles podem ter alguma coisa em comum, e aí eu conto para vocês a partir de uma sentença matemática aqui, ó, tá vendo? Tipo essa sentença aqui. A gente chama de lei de formação. É a regrinha que vai servir para eu formar a matriz. Tá? Então, essa lei de formação é um outro jeito de escrever a matriz. Então, a matriz pode vir escrita assim, né, que seria o melhor para a gente, né? Ela já vem escrita com as informações dentro dela assim. Só que, às vezes, nos exercícios, eles não escrevem a matriz assim com os números. Eles escrevem uma lei de formação, uma regra para eu poder achar os números primeiro e depois utilizar essa matriz. E como é que a gente faz, então, para, a partir de uma lei de formação, né, de uma regrinha dessa, construir a matriz? Então, esse é o nosso exercício base da nossa primeira aula aí, tá bom? De matriz. Então, vamos primeiro entender o que está dizendo essa sentença, que parece que tem muita coisa difícil aqui, mas na verdade é muito fácil. Olha lá. Ele está mandando a gente escrever uma matriz A, então o nome dessa matriz vai ser A, né? Vamos colocar aqui já, ó, a matriz A, poderia ser qualquer letra maiúscula aí, a gente usa para representar, igual. E aí ele coloca aqui, ó, A e J. Esse A e J é a representação desses Azinhos aqui, ó, dos elementos da matriz, tá vendo? Ele está usando I e J no lugar desses dois numerinhos que indicam a linha e a coluna. O I, primeiro numerinho aqui, indica a linha, e o J indica a coluna, tá? Aqui eu não consegui colocar sobrescrito aqui, mas esse I e J ele fica mais para baixo um pouquinho da letra, né? Aqui não deu para escrever, mas entendam que esse I e J ele está mais para baixo aqui, ele é sobrescrito. Bem? Vamos lá. Então, o que mais que a gente precisa aqui? Então, assim, ó, aqui ele quer que eu escreva uma matriz A, né? Onde os elementos da matriz A eles estão no formato 3x2, tá vendo? Então, como é que é o formato 3x2? Deve ter 3 linhas e 2 colunas. Então, eu vou pegar esse formatinho e já vou montar uma matriz genérica. Aqui, ó. Opa, já está meio... aqui. Vamos fazer aqui. Pode ser assim e pode ser também o colchete, né, pessoal? Então, ó, a minha matriz genérica, ela tem que ter 3 linhas e 2 colunas. Como a matriz se chama matriz A, então eu vou usar Azinho aqui dentro, no formato que eu quero, ó, de 3 linhas e 2 colunas, ó. Esse aqui é o formatinho, então, da minha matriz. Eu ainda não sei quem são os números dela, mas eu já sei o formato. É como se eu fizesse uma forminha aqui para colocar os números agora, tá vendo? Ó, 3 linhas e 2 colunas. Então aqui, ó, é a primeira linha, aqui é a segunda linha e aqui é a terceira linha. Né? Ficou muito pequeno, isso aqui vocês não vão enxergar nada, né? Terceira linha. Vou fazer um pouco maior aqui. Bom, então aqui, ó, então eu escrevi o 1, 2, 2, 3, 3, porque é a primeira linha, segunda linha, terceira linha. Essa aqui é a primeira coluna, ó, posso colocar tudo 1 então para a coluna. Aqui, ó, primeira coluna. E aqui é a segunda coluna, ó. Bom, tá meio esquisito aí o número, mas tudo bem. Vamos lá, então, escrita aí, né, a matriz genérica, como eu tinha mostrado aqui e tal. Agora, a partir da matriz genérica, nós vamos trabalhar a montagem dos números, né? Vamos encontrar quem são esses números aí. E aí é que entra a regrinha. Então, ó, ele fala aqui, ó, que a matriz A, né, ela é feita de elementos no formato 3x2. Essa barrinha aqui a gente chama de tal que, né? Então, ó, tal que esses elementos sigam essa regra, tá vendo? Aqui é que está a regrinha, ó, aqui no final.
E eu vou fazer essa continha, então, com todos os números aqui. Vejam que nessa continha aqui aparece o I e o J, né? E quem é o I e o J? São esses dois numerinhos que estão junto com a letra Azinho, tá vendo? Então, por exemplo, para descobrir quem é o primeiro elemento dessa matriz, esse daqui, ó, esse elemento aqui, tá vendo? Eu vou pegar o I e o J daqui, que é 1 e 1, e vou colocar aqui na minha conta e fazer a conta. Bom, então veja lá, ó, se o A e J, né, é 2I mais 3J, né, essa que é a regrinha que ele deu lá, vamos trocar então, no lugar do I eu vou pensar que é 1, e no lugar do J eu vou pensar que é 1. Aqui, ó, o A, 1, 1, tá vendo? Então, ó, 1 no lugar do I e o segundo 1 aqui no lugar do J. Imagina que esse I aqui é 1 e que esse J é 1. E aí eu posso fazer a continha e descobrir o número. Veja aqui, ó, 2 vezes 1 é 2, aqui 3 vezes 1 é 3, e 2 mais 3 é 5. Ah, então, se for mesmo I1 e J1, essa continha vai dar 5. Então, o primeiro número é o 5, ó. Tá vendo? E eu vou fazer isso para todos. Se eu tiver uma matriz desse tamanho, ó, vou ter que fazer para todos. Então, a única coisa que acontece, né, nesse tipo de exercício é de dar um pouco de trabalho, ter que fazer bastante número, né? Então, vamos lá, vamos fazer. Não importa a ordem que eu vou fazer, tem que fazer todos, tá? Vou fazer esse da frente aqui agora, ó, ele é 1, 2. Então, o I é 1 e o 2, e o J é 2, né? Então, vamos lá, ó. O I é 1 e o J aqui é o 2 agora. Ó, 1, 2, tá vendo? 1 no lugar do I, 2 no lugar do J. Fazendo a continha, 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 2 é 6. Né? Então eu fiz aqui, ó, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 2, 6. Somando os dois é 8. Ah, então esse número aqui é o 8, pessoal. Embaixo agora, vamos fazer esse de baixo, 2, 1. O que é 2, 1? 2 no I, 2 aqui no I e 1 aqui no J, né? Fazendo a continha, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 1 é 3, juntando dá 7. 2 e 2 agora, vamos lá. Então agora o J também é 2, ó. 2 no I, 2 no J. 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 2 é 6, juntando dá 10. O de baixo agora, ó, 3 e 1, tá vendo? Vou fazer aqui, é só ir fazendo a continha, pessoal, tá? 3 e 1, ó. 3 aqui e 1 aqui. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 1 é 3. Juntando dá 9. A gente percebe uma coisa também, que quando a gente tem uma única regra, tá vendo? Uma única lei de formação para toda a matriz, a gente percebe que começa a aparecer sequências aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, 5, 7, 9, tá vendo? Ó, 5, 7, 9, está aumentando de 2 em 2 aqui. 8, 10, aqui tem que ser com certeza o 12. Vocês percebem? Pela sequência, poderia ter muitas linhas aqui, ó, e aí eu teria que fazer lá embaixo o número. Então eu não precisaria ficar fazendo essa conta o tempo todo se eu perceber a sequência. Né? Se eu percebo a sequência aqui, se ela for simples, né? Porque às vezes essa regra que ele dá é um pouco mais complicada, e aí às vezes a sequência não é tão simples de perceber. Mas quando a gente percebe essa sequência, então, tanto na linha aqui, ó, como na coluna, né, a gente pode preencher e parar de fazer a continha aqui e preencher o restante da tabela. Né? Aqui é o 12, com certeza, mas vamos fazer a continha. Ó, 3 e 2. Então, 3 no lugar do I e 2 aqui no lugar do J. Vamos lá? Então ficaria, ó, 2 vezes 3 é 6, e 3 vezes 2 é 6, e juntando é 12. Ó. E fechou. Está feita a matriz aí, tá bom? Então vai ter muitos exercícios que vai acontecer isso, tá? A matriz vai ser dada nesse formato. E aí a gente faz esse trabalho aqui de montar uma matriz genérica, que é a forminha, né, onde a gente vai colocar os números, com os endereços, né, de cada elemento e tal. E depois, a partir desses números aqui, né, do endereço que é o I e o J, né, colocando eles aqui, a gente encontra então os números de verdade da matriz. Né? Essa aqui é a matriz A. Né? E aí, lógico, vai ter muita coisa que a gente vai fazer com matrizes depois, então a gente vai utilizar essas matrizes para fazer outras coisas. Né? Então esse exemplo, gente, bem importante, tá? Vai aparecer bastante aí em exercício para vocês.
Continuando aqui. Bom, a partir dessa tela aqui, eu estou mostrando algumas coisas aí, algumas informações, né, que vão aparecer dentro dos exercícios, tá? São só informações mesmo, vocês poderiam ler no livro, mas eu aproveitei para colocar aqui para vocês. Então, algumas matrizes especiais. Separei aqui, ó, a primeira matriz que é chamada especial, porque aparece bastante, é a matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É uma matriz que tem o mesmo número de linhas e de colunas. Tá? Então, ó, se ela tem 2 linhas e 2 colunas, ela é uma matriz quadrada 2 por 2, e eu costumo chamar de matriz quadrada de ordem 2. Toda vez que aparecer esse termo aqui, né, ordem, tá vendo? Aparecer aqui ordem, significa que a matriz é quadrada. Aí eu não preciso falar que ela é 2 por 2, eu não preciso escrever 2 vezes o 2, né? Escrever 2 por 2, eu só escrevo que é de ordem 2. E aí eu já sei que ela é quadradinha, tá? A mesma coisa para outros tamanhos. Então essa daqui, por exemplo, ela tem 3 linhas e 3 colunas, está meio fora do lugar os números aí, mas ela tem 3 linhas e 3 colunas e ela tem ordem 3, então, é uma matriz 3 por 3. Isso vale para qualquer tamanho de matriz, tudo bem? Então a matriz é quadrada quando ela tem o mesmo número de linhas e de colunas. Segundo tipo de matriz aí que eu estou colocando aqui, matriz identidade. Essa matriz identidade, ela tem muita utilidade dentro das operações com matrizes, porque ela é o elemento neutro da multiplicação de matrizes. Nós vamos falar daqui a pouco sobre a multiplicação de matrizes e vamos conversar de novo sobre essa matriz identidade. Depois nós vamos ver uma operação um pouco diferente, aí, chamada inversão de matriz, onde a gente vai utilizar também o conceito de matriz identidade. Então, bem importante, já está no comecinho da matéria, né, falando sobre isso. O que é uma matriz identidade? É uma matriz quadrada, tá? Para ela ser identidade, ela tem que ser quadrada, tem que ter o mesmo número de linhas e de colunas, e uma matriz quadrada que tem algumas características. Ela tem a sua diagonal principal, ó, que é essa linha que corta ela no meio, que começando do primeiro elemento, tá vendo? Dela, ó. A diagonal principal é sempre 1, veja, para qualquer tamanho, tá vendo? Essa grandona aqui, ó, tá vendo? Tudo 1. E o restante dos elementos que não estão na diagonal principal são 0, tudo 0. Tá vendo? Então essa é a matriz identidade. Então as matrizes de identidade costumam ser chamadas de I, tá vendo? Matriz I de identidade, e é colocado um numerinho junto aqui que mostra a ordem dessa matriz, né? Se ela é quadrada, eu posso usar esse numerinho junto para dizer a ordem da matriz. Então, ó, uma matriz I3 é uma matriz de identidade de ordem 3, né? Então, de 3 linhas e 3 colunas. Essa daqui do meio é uma matriz I2, porque ela tem 2 linhas e 2 colunas. E essa daqui é uma I5, ó, uma matriz de identidade de ordem 5. 5 linhas e 5 colunas. Essa última é uma I1, uma linha e uma coluna só. E só aparece esse número 1 dentro dela. Tudo bem? Então essa é a matriz identidade. E aí, mais uma matriz especial que é colocada aqui, não cabia na tela anterior, a matriz nula. A matriz nula é a matriz que tem tudo zero dentro. Né? Ela não precisa, olha, ser quadrada, tá vendo? Pode ser quadrada, pode não ser. Toda vez que eu tiver tudo zero dentro da matriz, todos os elementos nulos, eu chamo a matriz de matriz nula. Ele usa aqui um zero para representar, tá vendo? E o formatinho da matriz. Matriz nula 3 por 2, uma nula de ordem 2, tá vendo? 2 por 2, uma nula de ordem 3, uma nula 1 por 4, e assim por diante. A matriz nula também é interessante, porque ela é o elemento neutro da adição, né? Quando eu faço uma adição de matrizes, somo matrizes, daqui a pouco a gente vai fazer isso, vocês vão perceber que a matriz nula é elemento neutro da adição, assim como o zero, né? É o elemento neutro nas operações com números normais, né? Isso não acontece no caso da multiplicação, que nós vimos que a identidade é diferente, né? Mas vamos lá, depois a gente fala sobre isso. E vamos lá, esse último slide aqui, também, porque vai aparecer nos exercícios de vocês, o livro de vocês traz os exercícios que envolvem aí esses tipos de matriz e esse conceito de igualdade. Então, eu vou falar também rapidinho sobre ele, mas queria que vocês percebessem que tudo isso que a gente está fazendo, gente, é muito simples, é muito fácil. Eu acho que até
lendo o livro, né, sem professor, vocês fariam, porque é muito fácil mesmo, tá? Olha, nesse último slide, então, eu só queria mostrar para vocês a ideia de igualdade, né? Isso aqui vai ser utilizado depois para as operações. Próxima aula a gente começa a operar, fazer conta com matrizes. E a ideia de igualdade é sempre importante para qualquer tipo de operação, né? O que significa dizer que duas matrizes são iguais? Então, por exemplo, essa matriz A aqui, tá vendo? E essa matriz B aqui. Ele nem colocou números aqui, né? Mas o que significa afirmar que essas duas matrizes são iguais? Bom, para que as matrizes sejam iguais, tem que acontecer duas coisas. Primeiro, elas têm que ter exatamente o mesmo formato. Vejam que as duas são matrizes aí de 3 linhas e 2 colunas. São matrizes do formato 3×2. Né? Então a primeira coisa que eu percebo aí é que elas têm o mesmo formato. Se não tiverem o mesmo formato, se não forem do mesmo tipo, já não tem como ser igual. Né? Agora, sendo do mesmo formato, a segunda condição é que cada elemento de uma matriz seja exatamente igual ao elemento correspondente na outra matriz. Quer dizer, ao elemento que está na mesma posição na outra matriz. Né? Então é isso que ele fala aqui. Né? Então, por exemplo, o elemento A11 aqui, ó, elemento da matriz A, né, da primeira linha da primeira coluna, ele deve ser igual ao elemento B11. O B da primeira linha da primeira coluna, assim como o A da primeira e segunda coluna aqui deve ser igual ao B da primeira e segunda. Quer dizer, para as matrizes serem exatamente iguais, elas têm que ser exatamente iguais, né? Mesmo formato e com os mesmos elementos nas mesmas posições. Tudo bem? Então, se tiver alguma coisa aí que a gente percebe de diferente, a matriz eu deixo de afirmar que elas são iguais. Muito sem graça essa definição, né? Mas veja num exercício, então, o que pode acontecer, né? Olha aqui, ó. Determine x e y para que sejam iguais essas duas matrizes. Então, só de olhar para elas, eu já percebo que o formato delas é realmente igual, né? As duas são matrizes de ordem 2, ó, matrizes quadradas de ordem 2, né? 2×2. Eu percebo também que essa segunda diagonal, aqui a gente chama de diagonal secundária, ela é igualzinha, tá vendo? 2 e 2, 2 e 2. Mas a diagonal principal aqui, eu não estou percebendo que elas são iguais. Por que eu não percebo? Porque ele colocou algumas variáveis aqui, colocou x e y, tá vendo? E ele está escondendo alguns números aqui. Então, ele quer saber quem é que tem que ser o x e o y, tá vendo? Nesses dois aqui, né, lugares aqui, para que realmente essa matriz seja igual a essa segunda matriz. Então, o que eu posso fazer para resolver isso daí? Eu posso afirmar que se as matrizes são iguais, então o primeiro elemento da primeira matriz, ali, que é o 3x mais 2y, tem que ser igual ao primeiro elemento da segunda, que é 7. Né? E também posso afirmar que o quarto elemento ali, né, o 3x menos 3y, né, tem que ser igual ao menos 3, né, porque ele está no mesmo lugar do menos 3. E aí eu resolvo isso, né? Então, no exercício que vocês vão pegar, talvez apareça também situações assim, né? Ele vai ter que explorar de alguma forma isso. E nesse caso específico aqui, que eu tenho duas variáveis na primeira equação, duas variáveis na segunda, né? Não dá para resolver diretamente aqui, a sentença ficou aberta, a de baixo também. Mas como eu estou falando de duas letrinhas e embaixo as mesmas duas, então eu tenho um sisteminha de equações, né? Aqui eu posso resolver o meu exercício pensando num sisteminha de equações, tá bom? Dá para resolver de muitas formas diferentes, inclusive essa ideia de sistema linear nós vamos usar dentro do estudo das matrizes em várias situações, e depois nós vamos ver determinantes e em seguida sistemas lineares. Então o assunto sistema linear está meio que junto aí, né, com o assunto matrizes. Daqui a pouco nós vamos estar estudando com mais detalhe esses sistemas aí, tá? Mas vamos resolver rapidinho. Esse aqui eu vou usar o método da adição para resolver. O método da adição, ele fala o seguinte, que a gente pode somar as duas equações, né, com o objetivo de sumir com uma letrinha, ou com x ou com y delas. Para que aconteça isso, eu preciso ter ou o x ou o y, né,
mesmo coeficiente e sinal contrário. Por exemplo, aqui se fosse um 3x aqui em cima e um menos 3x aqui embaixo, quando eu somasse os dois eu ia poder cortar e some o x. É isso que eu quero que aconteça, tá? Que desapareça uma letrinha daqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou modificar o sinal dessa de baixo aqui, ó. Eu vou multiplicar o 3x aqui de baixo, eu vou multiplicar ele por menos 1. Só que a regrinha diz o seguinte, ó, que eu posso multiplicar um termo por qualquer número, contanto que eu faça isso com todos os termos da equação. Então tudo bem, então eu vou pegar essa equação inteira de baixo, vou multiplicar por menos 1. Quando eu fizer isso, vai aparecer um menos 3 aqui, eu vou poder cortar com a de cima. Tá vendo? Que é o que eu quero que aconteça. Então vamos lá. A equação de cima eu não vou mudar, olha, eu vou deixar ainda 3x mais 2y igual a 7, vou mexer na de baixo. Então, menos 1 vezes 3x aí fica menos 3x, ó, que é o que eu queria que acontecesse. Aí vou ter que multiplicar por menos 1 os outros termos também. Então, menos 3y vezes menos 1 fica mais 3y, e menos 3 vezes menos 1 fica mais 3. E agora eu posso fazer, então, a adição. Eu vou juntar tudo aqui, pessoal. 3x menos 3x, aqui, ó, primeira parte, 3x menos 3x dá 0x, eu nem vou colocar, ó. Aqui eu corto. Agora aqui, ó, 2y mais 3y fica 5y. E 7 mais 3 é 10 do outro lado. Ah, então y deve ser 10 dividido por 5, ó, deve ser 2. E aí quando eu descubro o y, eu posso usar agora esse valor do y, né, que eu achei, ó, igual a 2 aqui, posso colocar no lugar do y, ou na primeira ou na segunda equação, e determinar o x. Eu vou pegar essa de cima aqui, primeira equação, ó, 3x mais 2y igual a 7, e vou trocar o y por 2, então, né, y é igual a 2, né? Vamos colocar aqui. Então, 3x mais 2 vezes 2 é igual a 7. 3x é igual a 7. Esse 4 aqui, ó, 2 vezes 2 é 4, eu vou passar para lá menos os 4. 3x igual a 3. Opa. E x, então, é 1, né? Por 3 aí. Bem, então, ó, o x é 1 e o y é 2, né? O y eu já achei ele aqui. E é isso, esse exercício aí. Então, eu não sei o de vocês se vai precisar fazer o sisteminha. Às vezes não precisa, né? Às vezes eu tenho uma única letrinha, eu já resolvo a equação, né? Se eu só tivesse o x aqui, por exemplo, já poderia resolver essa equação. Se só tivesse o y nessa de baixo, já poderia resolver, né? A gente só usa o sisteminha como recurso quando a gente tem mais de uma incógnita, né? Aí a gente precisa fazer o sisteminha. Bom? Então, gente, ó, termino por aqui, falando bastante nessa primeira aula, né? A gente sempre faz isso quando é a primeira aula do conteúdo, precisa falar, né? Precisa deixar bastante teoria para vocês aí. E eu estou deixando aqui, então, os exercícios que vocês vão fazer, tá? Então, nosso livro, página 71. Eu tirei aqui exercício 1 e 2, que estava numa página anterior, aí a 71, acho que 69, 70. Porque o exercício 1 e 2 é vergonhoso, tá? Muito simples, muito sem graça. Se quiserem olhar lá, vocês vão perceber. E esses aqui também, do 3 ao 10, vocês vão perceber que não tem quase nada para fazer. Talvez a gente precise usar um pouquinho dessa ideia de igualdade de matrizes, né? Que nós vimos no último slide aí. E essa parte aqui, né, da lei de formação, com certeza, essa continha aqui nós vamos precisar fazer. Né? Então, por favor, assistam, né, se precisar assistir de novo e tal, mas é bastante simples, né? Então vou deixar para vocês, ó, façam esses exercícios e na próxima aula a gente continua. Valeu, pessoal!